Olá pessoal, professora Marisuzi, mais uma vez vindo aí na área falar com vocês sobre redação. E o texto que escolhi hoje para a gente trabalhar, nada mais nada menos do que a Fofa Crônica. Texto extraordinário que está no nosso dia a dia, inclusive vou pontuar aqui para vocês, muito comum aparecer em revistas, jornais, telejornais. Eis aqui alguns nomes, de alguns cronistas que vocês já devem ter visto, ouvido, lido. Um cronista muito top de linha que eu aconselho você a acompanhar sempre, Arnaldo Jabbour. Só que não precisamos ir muito longe. Nas suas literaturas, nas suas leituras diárias, por exemplo, você deve já ter visto um Machado de Assis, uma Clarice Lispector, um Luiz Fernando Veríssimo. Ou seja, você já esteve ali tete a tete com um texto crônica. Agora é hora de você produzir. E para a gente poder produzir, se é que você já não fez, eu quero que você venha comigo e participe aí agora desse momento das características. A primeira coisa que eu pontuo para vocês, quando eu falo de crônica, é que ela se subdivide. Nós temos aí crônicas líricas, nós temos crônicas jornalísticas, nós temos crônicas argumentativas, ou seja, a crônica, quando você pensa nela, ela abre um leque. Dentro disso, o que eu coloco para vocês? Independente de qual tipo você vai produzir, os elementos, as características se mudam. São muito ínfimas as diferenças, são muito pequenas. Inclusive, é uma linha muito tênue entre uma crônica e outra. Nós estaremos vendo hoje, em especial, a crônica lírica, porque é a mais pedida, principalmente no cenário dos vestibulares, mas eu estarei comentando sobre as características como um todo, ok? Venha lá. Nós temos aí a primeira característica de uma crônica, sendo ela um texto curto. Tá? Quando eu falo crônica, texto curto, eu estou falando ali cerca de quê? 15, 20, 30 linhas. Aí você fala, pô Mari, mas um texto de 30 linhas é curto? É assim. Se você já produziu uma crônica, você sabe como que é difícil parar, Porque a crônica, ela nos dá uma liberdade tão grande que quando você percebe ali 20, 30 linhas, realmente é angustiante. São curtas essas linhas para o tanto de coisa que a gente muitas vezes tem para colocar. Porém, você que é um candidato a um vestibular e que corre o risco de ter que fazer uma crônica, atente-se para essa questão da quantidade de linhas. Mas geralmente, quando produzidas em jornais, quando produzidas em revistas, são considerados textos curtos. Outra situação que você tem que perceber é que o linguajar dela é um linguajar simples. Lembre-se que quando eu falo de linguajar simples, eu não estou te dando liberdade para você errar gramaticalmente. Numa redação, você só iria cometer um erro gramatical se o tema direcionasse. Caso contrário, a diferença entre linguajar simples e o linguajar culto é a questão da pessoa que você irá escrever. Muitas vezes uma linguagem simples te dará liberdade para você entrar, por exemplo, numa primeira pessoa, seja ela do singular, seja ela do plural. Então o linguajar é muito importante. Mari, posso usar um linguajar coloquial ali como se eu estivesse conversando com alguém no meu dia a dia? Vai poder, dependendo se aquele texto for para um público, por exemplo, de jovens, um público de adolescentes. Se você estiver escrevendo uma crônica para um público um pouco mais adulto, ou então um público que tenha determinados títulos, não que você vá rebuscar no linguajar, você vai se preocupar ali em colocar um texto um pouquinho mais, com palavras mais diferenciadas, mas nada daquilo do tipo indubitavelmente, prescrutar, não tem necessidade. Você pode trazer para o linguajar do nosso dia a dia. No lugar de indubitavelmente, você colocaria sem dúvidas. No lugar de prescrutar, você colocaria fiscalizar, averiguar. São situações que a crônica te dá essa liberdade. Mari, mas eu estou ali escrevendo para pessoas de níveis diferentes em questão de títulos ou em questão de idades. Bom, isso você vai observar qual é a proposta que está sendo colocada para você. Tá? Mas errar gramaticalmente, jamais. Outra característica, o que eu gosto muito da crônica é que ele é um texto que vai tratar sobre algo do nosso dia a dia.
Por exemplo, se hoje eu fosse pedir uma crônica para vocês, provavelmente ela estaria se referindo a algo que estaria no seu dia a dia. Covid-19 seria uma boa pedida. Só que é só Covid-19 que nós estamos vivendo? Não, nós temos muitas outras situações. Por exemplo, seria extraordinário você escrever sobre esse momento em que você está passando e retratar ali o que você está sentindo nesse momento. Isso seria uma excelente crônica. Então, o que eu pontuo? Ele é um texto que está no dia a dia, independente da faixa escolar, independente da faixa de idade, independente do título, ou seja, todo mundo conhece aquele assunto. Isso que é gostoso da crônica. Não tem como você não produzir um texto. Mesmo que você diga, Mari, mas eu não tenho muitas informações. Mas alguma coisa você vai conseguir produzir. É claro que mesmo a gente tratando de uma crônica, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente sair do senso comum. Nenhum texto em senso comum é interessante. Outra característica, ali eu coloco para você a agressividade. Perceba que quando eu falo de agressividade, eu estou tirando aquela característica, por exemplo, de um texto dissertativo argumentativo. Muitas vezes eu estou escrevendo um texto dissertativo argumentativo sobre um determinado assunto que me traz muita felicidade ou me irrita bastante, mas eu tenho que manter ali a razão. A crônica não. A crônica ela deixa você entrar na esfera da emoção. Logo, se você estiver escrevendo sobre algo que te emocione positivamente, você vai poder retratar isso através de uma palavra. Feliz, algo bonito, é plausível. Se você estiver escrevendo sobre algo que te irrita, você pode escrever um absurdo, é inadmissível. Ou seja, esse texto, quando eu falo aqui sobre a questão da agressividade, eu não estou dizendo para você entrar aí numa esfera, por exemplo, de palavras feias, né? Palavrões, isso não é muito legal. Principalmente num texto que você vai colocar ali para uma pessoa ler, tá? Outra característica que eu coloco ali para você é que ela pode conter palavras de baixo calão. Olha o que eu acabei de falar. Mari, eu vou fazer uma crônica, me deu vontade de mandar alguém a... Posso fazer isso? Então, de repente, você vai lá numa leitura de uma crônica de uma pessoa muito famosa e você vai encontrar um palavrão. Mas o seu texto, do seu dia a dia ali, eu falo para você, mantenha a respiração em dia. E ao invés de um palavrão, você colocar ali uma expressão que mostre essa sua raiva, por exemplo, é um absurdo, é inadmissível. Pronto, você não precisou entrar nessa característica, mesmo porque palavrão acaba aí te trazendo um certo prejuízo se a pessoa do outro lado não concordar com aquilo. Como a gente vai estar produzindo um texto que alguém vai avaliar, eu coloquei a característica para você, mas eu gostaria muito que você a mantivesse bem distante. Eu só falei dela porque realmente eu corro o risco de você ler, né, uma crônica e você encontrar. E aí você mais tarde vai falar para mim, Mari, eu li uma crônica, tinha um palavrão, que absurdo. Na verdade é aquilo que eu te falei, a tal liberdade, né? Eu quando escrevo crônica, eu não coloco palavrões, principalmente quando essas crônicas elas serão avaliadas, ok? Mas muitas vezes dá vontade de colocar assim um palavrão ali um pouquinho mais, né, contundente, mas mantenha a compostura. Lembrem-se, somos pessoas que temos uma inteligência e a gente vai conseguir expressar aquilo que a gente quer sem precisar entrar nessa esfera que ela é feia, ok? Pode ter características humorísticas. Queridos, queridas, eu falo assim, a gente tem determinadas situações nas nossas vidas que nascemos, né? São características que nós nascemos com elas. Outras características nós podemos forçá-las, né? Por exemplo, eu não sou engraçadinha, não tenho nada de engraçada, mas às vezes eu tento ser engraçadinha, eu tento forçar. Algumas vezes essa gracinha dá certa. Outras fica aquela coisa assim bem sem graça. O que eu pontuo para vocês? Numa crônica, tirando a crônica humorística, as demais, se você não é uma pessoa que caminha para esse lado do humor, deixa essa característica de lado.
tá? Muitas vezes quando a gente aprende a dissertação argumentativa, ela sendo um carro-chefe, a gente vai perdendo essa característica, né, do humor, você falar uma coisa pensando outra, né, querendo atingir, fazendo uso, por exemplo, aí da ironia. Aqui na crônica você pode fazer isso, mas só se for algo muito natural, porque se for forçado, você vai perder toda a beleza do seu texto, joia? Outra característica que nós temos ali, que eu pontuei, que eu já falei para trás, ela é reflexiva, automaticamente ela vai te dar, opa, vamos para frente, tá? Ela vai te dar liberdade para você perguntar, é bem diferente do texto dissertativo argumentativo. Eu não aconselho o aluno colocar pergunta em texto dissertativo argumentativo. Alguns redatores gostam. Eu não aconselho. Eu acho que você consegue fazer um texto dissertativo argumentativo sem o uso da pergunta. Mas vamos lá, agora nós estamos falando da crônica e a crônica ela te autoriza. Mari, estou fazendo uma crônica de 30 linhas e posso colocar até quantas perguntas nessa crônica? Bom, se um texto for de 30 linhas e você quer com essa pergunta apenas gerar uma reflexão, uma pergunta está de bom tamanho, tá? Agora, Mari, eu estou fazendo um texto, ele é um pouquinho mais extenso, ele está ali em torno de 60 linhas. Eu posso lançar uma pergunta lá na introdução e finalizar com outra? Pode. A liberdade, quem será ali colocará essa liberdade para você é você mesmo, tá? Você só não pode perder a coerência, a organização desse texto. Olha lá, como eu já falei, a questão da ironia está atrelada à questão do humor, tá? Lembrando que ironia, ela é uma figura de linguagem, então se você trouxer para o seu texto aqui na crônica, você vai estar embelezando ali presença de gerúndio e gerundismos, né? Por que eu coloquei isso para vocês? Porque quem é meu aluno, quem já viu vídeos anteriores meu aí, viu que eu falei que num texto dissertativo argumentativo não é bom usar gerúndio, muito menos gerundismos. Aqui na crônica, pela liberdade, você já pode fazer uso sem se preocupar, tá? No caso da estrutura, livre, mas cuide com a organização textual. Quando a gente fala assim, ela é livre, a crônica te dá essa liberdade, você vai montar essa liberdade, mas eu aqui acreditando que você tenha uma organização. Você pode fazer uma crônica, por exemplo, no método não linear, na maneira não linear, tá? Mas, Mari, eu não tenho muita facilidade, então trabalha no linear. Agora, o que eu pontuo? A única coisa que você vai ter que tomar muito cuidado é observar o enunciado, ver se ele vai proibir, tá? Se não falou nada, aí vai ficar a critério de vocês, tá? Geralmente a crônica ela tem uma vida muito curta. Quando a gente fala de vida curta é porque ele é um assunto do nosso dia a dia. Se ele é assunto do nosso dia a dia, logo tudo aquilo que a gente vive vai passar. Por exemplo, o Covid-19 um dia será registrado num livro de história como um momento lá atrás. Imagina, não é só o Covid, muitas outras coisas, né, passarão. E a crônica, ela registra aqui, então ela também vai. Junto com aquele assunto, ela vai, tá? Por isso que é muito raro você encontrar uma crônica com mais de 20, 30 anos aí, né? A não ser que elas estejam nos nossos livros literários, ok? Ela é uma percepção de quem escreve, então aqui a sua opinião, ela está sendo muito bem valorizada. Nos outros textos, a sua opinião, claro que é valorizada, só que a gente tem que tomar certos cuidados, né? Na crônica não, eu tenho mais um pouco de liberdade. Eu posso colocar lado positivo, lado negativo, eu posso trabalhar causas e consequências, enfim, aquilo que for bom para a sua desenvoltura de texto, você vai poder colocar. E a crônica apresenta título, ok? Mari, estou fazendo uma prova, pediram uma crônica, mas não falaram nada sobre título. Não especificaram que eu tenho que colocar um título. A maioria das provas, de uma certa maneira, pede esse título escrito. Ou então reserva um espaçozinho lá para você colocar, tá? E aí vai variar de banca para banca. Na maior parte das vezes, a crônica vai exigir sim a colocação de um título, ok?
Vou colocar aqui para vocês bem rapidinho uma estrutura, eu sigo essa estrutura, tá? Ali o que a gente chama não é introdução, desenvolvimento e conclusão. É porque como ela pode variar de tipo para tipo, então você vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, outra hora você vai ter início, meio e fim. Ou seja, então eu falo assim, lá no primeiro momento, eu chamo isso de primeiro momento, eu faria uma exposição sobre o assunto. Porque todo texto, quando você escreve a primeira parte, vocês têm que expor o que você está ali querendo colocar, o tema da redação. Depois eu estaria fazendo o quê? Colocando a minha visão dentro daquele problema. Se não for um problema, né? Se for algo assim, só um apontamento de algo do dia a dia, eu colocaria minha percepção em cima daquele apontamento, ok? E eu encerraria dando um ênfase ali maior, e aí entra, né, dependendo do tipo do tipo de crônica que você for fazer, eu encerraria até jogando uma pergunta, e essa pergunta estimularia até muitas vezes eu condicionar esse sujeito a pensar igual eu penso, tá? Então essa montagem da crônica vai ficar aí à sua disposição, lembrando, não perder a organização textual. E aí eu vou colocar para vocês uma característica peculiar, que nem eu falei, sobre a questão da crônica lírica, porque geralmente ela é a mais pedida. A crônica lírica, ela traz a ideia de saudade, tá? Eu vou mostrar aqui uma crônica muito fofa para vocês, que ela foi feita retratando um momento de perda, embora com conteúdo triste, mas ela é uma crônica bonita, porque ela retrata um amor, tá? Vou colocar como exemplo para vocês. E ela pode vir munida de bastante figuras de linguagem, principalmente as metáforas. Aí você fala, Mari, mas a metáfora, ela não vai depender de uma interpretação de quem está lendo? No caso da crônica, o redator, ele vai entender, se você jogar essa metáfora, ele vai entender qual é o caminho que você estava querendo seguir. Então, aqui é um texto que eu trabalho a interpretação, mas é aquela interpretação pretendida por quem escreveu. Daí o gostoso desse texto, né? Eu não tenho que ficar morrendo de medo de escrever ali um texto e gerar uma ambiguidade e ser mal interpretado, né? Então, olha lá. Mari, mas eu posso pôr ambiguidade no meu texto? Ela é uma crônica. Bom, se for com intuito de ironia, por exemplo, tem gente que consegue fazer essa jogada, tá? E aqui tá a crônica que eu falei para vocês, chama-se Forrest Gump. É uma crônica onde o autor, ele retrata sobre a vivência dele com o seu cachorrinho de estimação. E esse cachorrinho agora está bem velhinho, depois vocês vão lê-la, né? Essa crônica está disponível para vocês. Aí eu pelo menos encontrei nas redes sociais. Achei muito fantástica a crônica, eu gosto muito de animal, então assim, foi por isso que eu acabei lendo essa crônica. E ela conta a história desse rapaz e esse cachorro que viveu com ele por aproximadamente 14 anos. E é hora dele despedir desse animalzinho de estimação, né? Porque o cachorrinho tá ficando velho, ele já fez tudo que tinha para fazer, ele deu toda a assistência e ele percebe que esse cachorrinho tá indo e ele faz essa crônica como uma despedida. Então isso é uma crônica lírica. Por exemplo, o vestibular poderia pedir para vocês escreverem uma crônica retratando alguma coisa relacionada à sua infância, né? O seu primeiro contato com a leitura, a sua primeira ida para a escola, né? O que você sentiu naquele momento? Então, a crônica lírica, ela traz essa característica, ok? Aqui vou pontuar para a gente encerrar nossa aula de hoje, algumas crônicas que também, né, fizeram e fazem parte do nosso dia a dia. Quantas vezes, mas olha, incontáveis, eu assisti Crônicas de Nárnia, né? Acho que quem nunca assistiu Crônica de Nárnia? Se não assistiu, se vira, vai assistir, porque vale muito a pena. E é interessante que as Crônicas de Nárnia, o mal, ele é retratado pela figura bela. E o belo, a parte boa, né, que é representada ali no leão, ele é todo esculhambadinho, né? Então, assim, é uma jogada muito interessante aí para você fazer uma releitura
do bem e do mal, né? Ali nós temos o som ao redor, muito interessante essa crônica. Ninguém entra, ninguém sai. Inclusive, eu até aconselho você a estar procurando, lendo, refletindo, porque essas duas primeiras, elas estão bem atualizadas, né? Coisa aí de menos de 5 anos, nós tivemos aí a produção dessas duas crônicas retratando algo que você, ao lê-las, você vai falar, caraca, parece que foi hoje, né, o acontecimento. Então, meus queridos, eu fecho aqui a nossa aula de crônica hoje. Te desafio a estar escrevendo uma crônica. Gostaria muito que você se aventurasse a escrever uma crônica sobre o atual momento pelo qual nós estamos passando, né, deixar aí registrado em algumas linhas. E se você é meu aluno, né, seja no meu cursinho de redação, seja numa escola, lembrem-se, estou ali com o e-mail à disposição esperando a sua produção. Joinha? Meus queridos e minhas queridas, mais uma vez eu encerro, esperando que vocês fiquem na paz. Um beijo, fica com Deus.